Fala galera, tudo bem? João Ivo do Footstats, hoje para falar do drama enfrentado pelo Botafogo, o Botafogo do Alberto Valentim, do Diego Souza, como a gente mostra aí, um time que vem derrapando muito na tabela, um time que vem numa queda vertiginosa de produção ofensiva e defensiva, ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro e vem dando sinais muito preocupantes, como a gente vai conseguir ver agora. A gente fez um post nos últimos dias nas nossas redes sociais que bombou muito, né? Teve um engajamento muito legal da galera, que a gente colocou que o Botafogo nos últimos 6 jogos teve apenas uma vitória e 5 derrotas. Nesse tweet a gente consegue ver um aproveitamento muito ruim do Fogão. Nas últimas 6 partidas a equipe perdeu 5 vezes, ganhou apenas uma, todas elas sob o comando do Alberto Valentim. Vale lembrar que esse período que a gente abordou no vídeo é exatamente o que a gente abordou também no tweet, os últimos 6 jogos. O Valentim comandou o Botafogo nos últimos 8 jogos, né, desde o momento que a gente está gravando esse vídeo, mas a gente pega esse recorte de 6 jogos que preocupa muito e a gente vai esmiuçar esses números para vocês entenderem a complexidade e a dificuldade que o Botafogo tem enfrentado nos últimos jogos. Mas então, o que fez o Botafogo derrapar tanto nesse rendimento? E com tanta derrota assim, o aproveitamento de pontos ficou muito baixo, apenas 16%, então a equipe conquistou apenas 3 dos últimos 18 pontos disputados e com isso fez apenas 3 gols, é o último do brasileiro nesse quesito, nesse período, né? Melhor dizendo. Em gols sofridos também, é a 19ª equipe que mais sofreu gols, 11 gols sofridos, só não foi pior que o Goiás nesse mesmo período. Vamos entender melhor essa questão ofensiva e logo de cara a gente já consegue ver que o Botafogo é uma equipe que tem chutado muito pouco e com isso tem acertado muito pouco o alvo. A gente pega o número de finalizações por jogo, né? Finalizações totais e certas, e nas totais foi a 17ª pior equipe, com apenas 10,7, praticamente 11 chutes por jogo, e aí o número de finalizações certas realmente muito baixo, bem preocupante, apenas 3,3 por jogo, a 20ª equipe no Campeonato Brasileiro no período, portanto, a pior. A equipe já pena muito para conseguir uma finalização, e quando consegue a finalização, nem consegue acertar muito o gol dos rivais, tem uma pontaria de apenas 31%, a pior equipe no Campeonato Brasileiro nesse período, e aí, consequentemente, a gente consegue ver que é uma equipe que não tem conseguido ser eficiente ofensivamente, ou seja, não consegue converter essas finalizações, as poucas que tem, em gols. O Botafogo tem precisado de 21 finalizações para conseguir fazer um mísero golzinho, é a 19ª pior equipe nesse período, um número muito ruim, só está atrás apenas do Avaí, que já é rebaixado no Campeonato Brasileiro. Enfim, preocupa bastante essa questão ofensiva, mas o problema mora ainda mais quando a gente fala da parte da defesa. E os números mostram que a parte defensiva, que não era nem de longe o principal problema enfrentado pelo time de Barroca, agora tem sido o principal problema, a principal dor de cabeça, o calcanhar de Aquiles da equipe do Alberto Valentim. O time sofre muitas finalizações e permite que esses chutes dos rivais sejam no seu próprio alvo, ou seja, o time força pouco o adversário, que finaliza com boa pontaria quase sempre. E aí a gente tem 2 números que preocupam demais, nas questões das finalizações sofridas e das finalizações certas sofridas. O Botafogo amarga a pior colocação, o time que mais sofre chutes, mais chutes certos nesse período que a gente compreende, 16,2 chutes totais por jogo e 6,5 por jogo certos, é um número bem preocupante e assusta demais. E como a gente disse, a porcentagem na finalização sofrida é um número muito alto também, 40% dos chutes dos rivais tem alvo, né? Eles conseguem atingir o gol do Gatito ou do Diego Cavalieri. É a 16ª pior equipe no Campeonato Brasileiro no período. E aí, consequentemente, com tanto chute chegando na meta defendida pelos arqueiros do Botafogo, a equipe precisa de poucos chutes para levar um gol. Apenas 8,8, né? Arredondando para 9, a 17ª pior eficiência defensiva, né? Ou diríamos ineficiência defensiva, que o Botafogo tem sido bombardeado literalmente pelos rivais e com isso tem sofrido muitos gols. Bom, depois de tantos números, a gente lembra que na época do Eduardo Barroca, ele costumava dizer que ter o porrete, ou seja, ter o domínio da posse de bola, é também uma forma de se defender, e mesmo sendo uma posse de bola pouco ofensiva, muito estéreo, né, com passes muito de lado, zagueiro pro lateral, lateral pro volante, volante pro zagueiro, que foi inclusive um dos motivos que fez o Barroca sair do comando do Botafogo. A gente também fez um vídeo falando sobre essa demissão dele, o que não deu certo, vai estar no card, vai estar na descrição. E aí, para ilustrar isso, a gente resgata uma entrevista que ele deu lá no mês de setembro pro pessoal do Globo Esporte, muito boa entrevista, diga-se de passagem. Ele disse o seguinte: costumo falar que se te derem um estilingue com 10 bolas de gude para você subir a Rocinha e tomar a favela do NEM, que chefiou o tráfico local, você terá dificuldade. Isso envolve individualidade, ações coletivas e hábitos. Isso vai ao encontro do que o Barroca falou muitas vezes, que ele não tinha exatamente jogadores suficientes para executar o seu estilo de
de jogo, o próprio Eric foi vendido e não conseguiram encontrar um substituto à altura, e aí o Valentim também tá penando e tá tendo muita dificuldade ofensivamente. Com o Valentim, o Botafogo mudou totalmente a sua forma de jogar. É uma equipe muito mais reativa, que joga atrás da linha da bola, explora os contragolpes, mas não tem conseguido tanto êxito. Tanto é que, sem a bola, a equipe tem sofrido demais, e é o que a gente consegue ver aqui nos passes dos rivais para chegar a uma finalização no período. Isso é, a verticalidade sofrida, a dificuldade que os times impõem para os seus adversários chegarem a uma finalização tocando passes rasteiros, né? E sobre esse estilo do Valentim não tem nenhum problema, é uma forma legítima de jogar futebol. O problema vem quando a equipe se propõe tanto a jogar em contragolpes, mas não consegue executar os passes. Você vai ver aqui na tela que o Botafogo troca apenas 240 passes por jogo, então se propondo a jogar dessa maneira e acertando poucos passes é realmente difícil. A 19ª equipe neste quesito, e o aproveitamento no passe também não tem sido bom. É a pior equipe neste período, nesse critério que a gente aborda agora, de aproveitamento nos passes, ou seja, a equipe erra muitos passes, então fica realmente difícil de atacar. Essa mudança no estilo atinge diretamente o Gabriel, um dos jogadores mais regulares da equipe desde o começo da temporada, que quando ele disputava o campeonato com o Barroca, era o jogador disparadamente que mais acertava passes no Glorioso, no Fogão, e agora com o Alberto Valentim ele é apenas o quinto da equipe, mostra que mudou totalmente essa maneira de sair jogando do Botafogo, né? Uma equipe que utilizava muito mais os defensores para sair jogando. Agora sim é uma equipe um pouco mais vertical, mas não tem sido tão objetiva assim. E por último a gente vê aqui os bloqueios de finalizações feitas pelos jogadores de linha, então a gente exclui todos os goleiros nessa conta, mas mesmo assim vemos que o Botafogo é uma equipe que bloqueia finalizações, é a terceira que mais bloqueou nesse período aí, só atrás da dupla Carioca, Fluminense e Vasco. Ainda mostra uma característica que vem desde o tempo do Barroca, que era uma equipe que bloqueava muitas finalizações, mas agora com muito menos posse de bola, uma equipe muito mais exposta aos ataques dos adversários, fica muito mais difícil de defender e por isso, mesmo bloqueando tantas finalizações, o Botafogo tem sofrido muitos gols. É um time que só frequentou 2 vezes a zona de rebaixamento no campeonato inteiro, na primeira e na 31ª rodada, mas o Botafogo dá mostras muito preocupantes que vai brigar até o final do campeonato para não ser rebaixado. Tem jogos muito difíceis agora na sequência dos jogos restantes do Brasileirão e um confronto muito direto contra o Ceará na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, senta o dedo no like, que é importantíssimo pra gente. Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda. Compartilhe com todo mundo, a mãe, papagaio, cachorro. É muito legal, fundamental que você compartilhe com todos os seus amigos, porque a gente tá quase chegando na meta de 50 mil inscritos até o final do ano. Estamos com um pouco mais de 45 no momento que a gente tá gravando esse vídeo, mas bora crescer muito esse número. E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!